Bom, função do primeiro grau. Nos vídeos anteriores, até com respeito àqueles vídeos de função, nós verificamos como é que a gente monta uma função. A gente coloca até um exemplo, pode colocar até um exemplo bem simples, que é o exemplo da corrida de táxi. Quanto você paga no táxi? O preço da corrida do táxi é definido de duas coisas. Ele tem um valor fixo, que é chamada bandeirada. Quando tá, por exemplo, aqui em Manaus, quando você abre o táxi, a porta do táxi você paga R$ 3,50. Mas a distância que você percorre, multiplicado por quanto vale cada quilômetro. Em torno aqui em Manaus, em torno de R$ 1,20, multiplicado por X. Então nós temos as duas relações aqui. Nós temos o preço do táxi, esse aqui é o preço da corrida. O preço da corrida, existe em função de X, onde X é a distância que você vai percorrer. É a distância que você vai percorrer em quilômetros. Por exemplo, digamos que você vai pegar o táxi, você pega o táxi e você faz uma corrida de 10 quilômetros. Então vai ficar como isso daqui? Vai ficar o preço do táxi, vai ser o quê? O preço do táxi, eu vou escrever que ele é função de X, que é igual a R$ 3,50 mais 1,2 multiplicado por X. Então o preço do táxi vai ser igual a quanto? O preço do táxi, em função de X, são 10 km. P de 10 vai ser igual a 3,50 mais 1,2 multiplicado por 10. Fazendo o cálculo aqui, o que eu tenho? Eu tenho de 10 igual a quanto? A 3,50 mais 12. P de 10 vai ser igual a quanto? P de 10 vai ser igual a 3,50 mais 12, vai dar R$ 15,50. Ou seja, o preço da corrida foi de R$ 15,50. Isso é uma função, que ela depende de uma única variável. Essa função que depende de uma única variável é chamada de função de primeiro grau, ou função afim. Ela recebe esse nome porque cada ponto do gráfico vai corresponder a um ponto do plano cartesiano. Como assim? É porque toda vez que a gente faz uma função, a gente tem que montá-la em função de um plano qualquer, de um plano cartesiano. Montar a função a partir de um dado valor. Vamos tentar esclarecer isso daqui? Por exemplo, nós temos um exemplo número 2. Nós temos a função y igual a 2x mais 1. Y, já sabemos o que é. O valor do x é o valor do domínio da função, y é o valor do contradomínio, isso aqui a gente já sabe. Vamos tabelar essa função para a gente pegar aqui. Eu, Henrique, vou estabelecer valores para essa função. E os valores vão ser o seguinte: eu tenho aqui os valores de x, eu tenho aqui os valores de y para cada caso. Só um minuto. O que a gente vai fazer? Nós vamos tabelar a função, atribuindo valores de x e y para ele. Nós temos o x, eu tenho y igual a 2x mais 1. E aqui eu tenho o valor de y. Eu quero que eu monte desse jeito, tá bom? Vamos atribuir alguns valores para eles. Deixa eu pensar aqui em alguns valores. Vou colocar valores pequenos. Vou colocar menos 2. Opa! Aqui alguns valores. Vou colocar aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tudo bem? Então vai ficar como isso daqui? Como é que vai ficar o cálculo? O cálculo vai ficar o quê? 2 multiplicado por menos 2 mais 1, não é verdade? 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 mais 1 é quanto? Menos 3. Y vai ser igual a 2 vezes menos 1 mais 1. Isso aqui vai ser igual a menos 2. Menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Y é igual a 2 vezes 0 mais 1. Isso aqui vai ficar 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0. 0 mais 1 é 1. Y igual a 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. E o último aqui eu tenho y igual a 2 vezes 2 mais 1. Isso aqui vai ficar 2 mais 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1 igual a 5. Então, o que a gente vai fazer agora é montar o plano cartesiano disso daqui. Como é que vai ficar o plano? Vamos colocar os valores de x e de y. Os valores de x variam de menos 2 até 2. Aqui é o ponto 0, 0. Aqui vai ser quanto? Menos 1. Aqui vai ser menos 2. Aqui vai ser 1. Aqui vai ser 2.
Os valores de y variam de menos 3 até 5. Aqui é o zero, aí tu coloca assim. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, menos 1, menos 2, menos 3. Vamos agrupar os termos. Quais são os valores que eu achei? Bom, nós temos aqui os valores. Quando x for igual a menos 2, y é igual a quanto? Menos 3. Esquecendo um detalhe importante aqui. Esses valores que você vai achar são chamados de pares ordenados, tudo bem? Porque uma função, para ser função, tu vai sempre achar esses valores de x e de y. Nesse primeiro caso aqui, quais são os valores que tu vai achar? Tu vai achar aqui x e y, aqui é menos 2 e 3. Menos 3, perdão. Aqui vai ser quanto? Menos 1 e menos 1. Aqui vai ser 0 e 1. Aqui vai ser 1 e 3. E aqui vai ser 2 e 5. Então, quando tu faz o cálculo aqui, montando o plano aqui, eu tenho menos 2 e 3. Menos 2 e 3. Qual outro caso? Menos 1 com menos 1, né? Opa, desculpa, fiz errado. Aqui é menos 1 e menos 2 com menos 3. Desculpa, tá? Para baixo. Isso aqui não existe. O outro é menos 1 com menos 1. Qual é o outro ponto? 0 e 1. 0 e 1 significa que x igual a 0 e y igual a... Aí joga aqui no ponto. Qual é o outro ponto? 1 e 3. E o outro é quanto? 2 e 5. Temos algumas características. Isso aqui é uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau, pelo menos do jeito que nós fazemos aqui, ela sempre é uma reta. A característica número 1 é uma reta. E o que significa ser uma reta? Significa que para cada ponto de x eu tenho um ponto de y. Para cada ponto de x eu tenho um ponto de y. Isso é a definição de função. Essa reta, a maneira como ela pode apresentar, ela pode ser uma reta que nós chamamos função crescente ou uma função decrescente. Em que sentido isso? Vamos lá pegar aqui outro detalhe. Explicação de função assim. Está entendendo, não, querido? Estou. Função no primeiro grau. Função assim. De maneira genérica, nós podemos dizer que uma função no primeiro grau é definida por y igual a ax mais b, onde a e b são os valores que eu substituo para determinar a função. Uma função no primeiro grau ela pode ser crescente quando eu tenho a maior do que zero. Quando eu tenho um chamado a maior do que zero, a função é desse jeito, yx. Ou seja, ela é uma reta inclinada para a direita. Tudo bem? Por exemplo, a função desse tipo é y igual a 2x mais 1, y igual a 3 vezes x, y igual a 3 sobre 2x menos 4. Observe que o fato, eu não sei como vai ser o desenho geral dela em detalhes, claro, mas pelo fato de o a ser maior do que zero, significa que ela tem uma inclinação para a direita. Uma função decrescente, ela tem o a menor do que zero. Então, se você montar o cálculo aqui, vai ficar como? Tem y, aqui eu tenho o x. Se você montar a função, ela vai ser desse jeito. A inclinação dela, a menor do que zero, a inclinação dela é para a esquerda. Funções desse tipo são desenhadas assim. Y igual a menos 4x mais 2, y igual a menos meio x mais 1, y igual a menos 2x menos 4. Você entendeu aqui a ideia? O fato de o a da função, estou falando da função isolada, né? Esse valor aqui, ele ser menor do que zero, indica que a direção da função, ela é para a esquerda, nesse caso. Tudo bem? Ficou claro? Tá, mas o que vai ser importante aqui é que você vai ter que aprender a montar a função a partir de 2 pontos. Vai ter que montar a função a partir de um gráfico e verificar isso daqui. Mas antes, vamos verificar alguns detalhes em termos da função, ok? Vamos lá.
características gerais da função afim. Como é que vai ser o caso? Características gerais da função afim. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Exemplo número 1. Tenho y igual a 4x mais 8. A primeira característica que a gente vai pegar dessa função se chama raiz da função. Tudo bem? Raiz da função é o ponto em que a função é igual a zero. Ou seja, a raiz da função é o ponto em que a função toca o eixo x. É quando y é igual a zero. Ou seja, é o ponto em que a função toca o eixo x. Bom, como é que a gente vai fazer isso? É simples. A função é y igual a 4x mais 8. Então, para achar a raiz da função, tem que igualar a função a zero. Igualar a função a zero significa dizer que y é igual a zero. Então, vai ficar 4x mais 8 igual a... igual a zero. Passa para o outro lado, aqui vai ficar quanto? 4x é igual a menos 8, x é igual a menos 2. Se eu fizer o desenho da função, eu tenho y, aqui eu tenho x. Observe que essa função é do tipo aqui, olha. Ela é x igual a menos 2. Então, onde é que está o menos 2? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho menos 1, e aqui, portanto, eu tenho menos 2. Tudo bem? Significa que a função passa bem aqui, tudo bem? Observe para a função, mais uma vez. Ela é positiva ou negativa? Positiva. Significa que a inclinação dela é para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Então, é para cá. Tudo bem? Observe que a função, obviamente, ela vai tocar aqui num ponto no eixo y. Tá vendo? Isso aqui vem a nossa segunda parte, que nós chamamos de coeficiente linear. A função, né, y é igual a x mais b. Tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui é chamado de coeficiente angular, e por enquanto não interessa pra gente. Pelo menos por enquanto. Mais tarde a gente vai estudar geometria analítica e a gente volta para isso. Mas isso aqui, olha, esse b é o chamado de coeficiente linear. Tudo bem? Coeficiente linear. E o que é o coeficiente linear? É o ponto em que a reta toca o eixo y. Fácil, né? É o ponto em que a reta toca o eixo y. Que no caso aqui vale quanto? Então a gente coloca aqui 8. Parabéns, meu querido amigo. O nome desse treco que eu desenhei agora chama-se esboço do gráfico. Tudo bem? O esboço do gráfico coloca duas coisas. Tu coloca a raiz, é quando a função é igual a zero, e tu coloca o coeficiente linear, que é o ponto que a reta toca o eixo y. Não esquece que, a não ser que o problema falhe, é você que tem que decidir onde. Aliás, qual é a inclinação da reta. Se ela é positiva, inclinada para a direita, seja a maior do que zero. Se ela é negativa, a menor do que zero. Ficou claro aqui a ideia? Dúvidas e dúvidas? Beleza. Vamos para a segunda parte.